Hoje é terça, 18 de agosto, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Ontem o John Textor respondeu um torcedor que estava criticando a janela de transferências e valorizou o trabalho de André Mazzu. Além disso, Danilo Barbosa foi apresentado oficialmente e falou sobre as suas características. E Matheus Nascimento está novamente na seleção sub-20. Isso e muito mais dentro desse nosso Giro de Notícias que está em nome de Speech. Se você gosta de tentar ser um técnico, de falar ali sobre as possibilidades do futebol, escalar a sua equipe, montar uma liga com os seus amigos, o Speech é seu lugar. Se você ainda não conhece esse novo aplicativo de Fantasy Games, o link está aqui na descrição, o download é grátis, você vai fazer a sua liga de maneira grátis, não só uma liga brasileira, mas uma liga com outros campeonatos espalhados pelo mundo. Se você ainda não baixou o Speech, tá dando mole, link aqui embaixo na nossa descrição. E claro, cada download, vocês ajudam o canal do TF. Baixem o Speech e façam o teste. E o Matheus Nascimento novamente foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Desta vez para um torneio amistoso que acontecerá no Uruguai. E com isso, a joia botafoguense estará fora de algumas partidas do Botafogo do Campeonato Brasileiro. Ele vai ficar fora de duas pelejas do nosso glorioso. Uma contra o Fortaleza, fora de casa, e outra contra o América Mineiro, no estádio Newton Santos. Este torneio amistoso da Seleção Brasileira será lá em Punta del Este, no Uruguai, entre os dias 4 e 11 de setembro. Os adversários do Brasil serão Argentina, Uruguai e Uzbequistão. E o Matheus Nascimento, muito provavelmente, deve ser o titular, porque o Marcos Leonardo dessa vez não foi convocado. E na última vez que o Matheus esteve na Seleção Brasileira e o Marcos Leonardo ainda não tinha sido escalado, ele foi o camisa 9 da Seleção Canarinho. E o técnico Ramon Menezes falou um pouquinho sobre o Matheus Nascimento ontem na coletiva de anúncio dos convocados. Ouçam aí o que o técnico falou. É um jogador que primeiro é um jogador muito inteligente para jogar, né? Ele é um jogador que ele pode jogar, né, como a referência, né, e também saindo um pouquinho, né? Essa última preparação agora, lá em Cariacica, ele também jogou junto com o Marcos Leonardo, né? E o comportamento foi muito bom. É um jogador inteligente, é um jogador que eu gosto muito, né? Um jogador que sabe fazer gols, né? Um jogador que dentro da área ele preocupa muito o adversário, né? Que na fase defensiva também ele ajuda. Então é um jogador que vem nos ajudando muito. Boa sorte para o Matheus, que ele desempenhe bem o seu futebol e que recupere a confiança dentro da seleção brasileira. Ontem o Danilo Barbosa foi apresentado oficialmente como reforço do Botafogo. O volante falou sobre as suas características, quais posições ele gosta de atuar e também sobre o seu momento atual. E o volante falou também quando ele pensa que poderá estar apto a vestir a nossa camisa. Ouçam aí as principais aspas do novo volante do Botafogo. Boa tarde, boa tarde. A minha relação assim com os portugueses, né? Acho que foi um pouco mais intenso em relação com os portugueses do que com outras escolas de futebol, né? Até porque eu saí muito jovem, fiquei muito tempo em Portugal. Mesmo fora de Portugal também tive muito contato com os portugueses. E a volta ao Brasil com o Abel. Sobre o treinador, aqui eu acompanhei um pouco o trabalho dele, mesmo fora também, ainda não tive um contato direto com o treinador, com o grupo, acabei por chegar um pouquinho mais tarde e tal, treinando um pouco separado, mas conheço bem, um bom treinador, tem uma boa mentalidade, também já troquei algumas informações com alguns jogadores que estavam ali. E acredito que tem tudo para dar certo. Tem um certo tempo, eu já sigo treinando, né? Estou bem fisicamente, né? Ganhando um pouco a pouco parte cardio, física, que hoje o futebol exige muito. Sobre a versatilidade de poder atuar como zagueiro, como volante, isso aconteceu por improviso, por incrível que pareça. Teve uma onda de lesão muito grande no clube onde eu estava. E na altura o Patrick Vieira optou por me improvisar. Então acabou que eu
teve essa flexibilidade, eu também concordei para ajudar o grupo. Então, independente assim, eu sou médio, né? Eu gosto de atuar no meio, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto alegre, enfim, mas tudo que seja para ajudar o grupo, né, dar o seu melhor individualmente em prol do grupo, eu estou disponível. Eu sigo treinando, né? Como eu te falei, ainda não tive um contato direto com o grupo, ainda não tive um contato direto com o treinador, mas a partir de amanhã a gente já começa a dialogar, já começa a implementar um pouco mais, visando já essa questão. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que você continue ajudando o canal deste careca que vos fala. Ainda nós teremos hoje o Almoço com TF e o Noite Alvinegra. Se você não viu os vídeos de ontem, incluindo uma live bem bacana de quase 3 horas analisando a janela de transferências do Botafogo, assista aí. Agora no servição, deixa ali a telinha do YouTube ali escondida, coloque o fone de ouvido e assista o nosso bate-papo que foi bem bacana. Eu, Bernardo Gentili lá do Fogão Net, Thiago Quintela e Leozão Memória Alvinegra. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. O botafoguense foi no Twitter e questionou ali a janela de transferências, porque ele esperava que o Botafogo gastasse mais. O John Textor havia declarado que os investimentos na segunda janela seriam bem maiores que o da primeira. E o John Textor respondeu o seguinte em relação ao torcedor. Então, se encontrarmos jogadores qualificados por transferências gratuitas ou por empréstimos que têm bons salários, mas não exigem o pagamento de taxas de transferências para os outros clubes, ainda assim você se sentirá melhor se eu enviar dinheiro para outros clubes? Acorda e envie uma nota de agradecimento ao Mazu. O Textor falou um ponto que é real. O Botafogo nessa janela de transferências só gastou ali com direitos econômicos em relação à aquisição do Tiquinho. Tem muita gente colocando que é 1 milhão de euros. O Botafogo gastou 1,5 milhão de euros para adquirir o jogador. 500 mil euros a mais. Apurei essa informação ontem. Mas em relação ao Marçal, o Botafogo não gastou. Luiz Henrique, o Alvinegro, gastou aproximadamente 500 mil euros pelo período de empréstimo de 1 ano. Eduardo foi de graça, Adrielson de graça, Gabriel Pires de graça, Danilo Barbosa, o Botafogo gastou 300 mil euros, Tiquinho Soares, como eu falei anteriormente, 1,5 milhão de euros, Jacob Montes, esse aí veio na parceria do John Textor, Júnior Santos, o Botafogo não gastou nada, e Lucas Perry, o Glorioso, também não gastou rigorosamente nada. Então concordo com o John Textor. Você ficar chateado porque o Botafogo trouxe jogadores e não gastou tanto, eu acho que não é correto. O Glorioso tentou gastar bastante ali com alguns jogadores, principalmente o Martin Orreda, mas a equipe do Godoy Cruz não liberou o atleta. Então o Botafogo, na minha opinião, fez uma boa janela, sem investir pesado financeiramente na aquisição de direitos econômicos, mas tem pago bons salários. E o Textor quis dizer isso. Eu acho que a gente tem que criticar alguns pontos que precisam ser criticados em relação ao desempenho do time. Concordo muito com os torcedores que criticam o desempenho do time do Botafogo, que não é bom, até mesmo com os jogadores que nós temos. Isso na primeira janela. Era pra gente ter um desempenho bem melhor do que nós estamos tendo, mas reclamar que a gente não gastou tanto em relação a investimento, em relação à compra de atletas, pra quê? Eu acho desnecessário. Eu acho que a gente investiu bem em relação aos salários dos jogadores, como foi o caso do Marlon Freitas. O Botafogo não vai pagar nada em relação a esse jogador e ele estará no nosso plantel ano que vem. Então é isso. Comentem aqui embaixo se vocês acham que o John Textor está certo em sua postura ontem no Twitter. É isso, meus queridos. É isso, minhas queridas. Mais um giro de notícias chega ao fim. Hoje, no horário do seu almoço, estarei de volta com o nosso Almoço com TF e, claro, à noite com Noite Alvinegra. Nossos 3 conteúdos no dia de hoje, gente. Um beijo, tchau, tchau. Fui, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. A nossa estrela solitária sempre aqui.